Olá, queridos irmãos e amigos. Como podem ver, hoje estou sozinho, uma vez que, por motivos de força maior, o nosso irmão José Eloy Rubal não pode estar comigo. Então irei rever convosco a lição desta semana, que é a lição 11. Pois bem, esta lição trata de um momento muito importante, extremamente importante, no ministério de Jesus nesta terra. Foi o momento em que ele foi preso no Getsémani, um jardim que ficava no sopé do Monte das Oliveiras, a leste da cidade de Jerusalém, e daí foi encaminhado para ser, entre aspas, julgado por pecadores. Como o próprio Jesus disse, eis que chegou a hora em que o Filho do Homem irá ser entregue a pecadores. Pois bem, foi um momento muito difícil para a vida do nosso Salvador e, contudo, estes momentos encerram preciosíssimas lições para nós que vivemos nos últimos dias da história deste mundo. Então vou pedir que o Espírito Santo me guie e possa também guiar a vós para compreendermos este importante assunto. Nosso querido e amado Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que Tu nos dás de nos dares a Tua Palavra, através da qual nós podemos compreender quem Tu és, quem somos nós e o Teu plano para nós, Senhor. Ó Senhor, vamos abordar um momento muito solene do Teu ministério nesta terra. E nós queremos pedir, Senhor, que o Teu Santo e Bom Espírito nos venha orientar para podermos compreender alguns pontos importantes, fundamentais, deste momento em que Tu viveste, Senhor. Que o Teu Espírito me oriente e oriente também todos os queridos irmãos e irmãs com quem irei partilhar este estudo da lição. Que o Teu Espírito, Senhor, nos oriente a todos nós para que possamos compreender, Senhor, a importância soleníssima destes momentos que Tu viveste. E, apesar de toda a pressão que sobre Ti foi exercida, Tu nunca desististe, porque querias levar avante o grande plano da salvação. Nós Te louvamos de todo o nosso coração por isso, Senhor. E Te pedimos que, ao estudarmos estes textos inspirados, que o Teu Espírito realmente nos ajude a atualizar para cada um de nós, Senhor, esta mensagem. Tudo isto nós Te pedimos e pela fé Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, a lição desta semana está fundamentalmente baseada no capítulo 14 do Evangelho de Marcos. Nós entramos, portanto, na análise dos últimos capítulos do Evangelho de Marcos, que são os capítulos 14, 15 e 16, e como é dito aqui na lição de sábado, estes capítulos são chamados, portanto, a narrativa da paixão de Jesus. Desta narrativa da paixão, o capítulo 15, que é o capítulo que iremos estudar a semana que vem, é, digamos, o capítulo central, mas este que iremos analisar hoje, o capítulo 14, já é, portanto, um capítulo também muito importante. Então eu vou ler e à medida que eu vou lendo eu vou comentando. Diz assim então Marcos 14, 1, estou a ler na versão portuguesa clássica, portanto esta, Almeida Revista e Corrigida, diz o seguinte: E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. Então isto terá ocorrido, portanto, segundo alguns acham, portanto, na terça ou na quarta-feira daquela semana da paixão, ou seja, da última semana que nós temos vindo a falar. Ok? E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Os irmãos recordam-se, e nós enfatizamos muito isto nas lições anteriores, pois bem, houve uma tentativa que era cada vez mais desesperada da parte dos líderes eclesiásticos de Israel de tentarem prender Jesus com o objetivo de o matarem. E aqui o texto não poderia ser mais claro. O texto diz mesmo, e os principais dos sacerdotes, ou seja, era o topo da liderança eclesiástica. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo. Outra versão diz com traição. Bom, a palavra dolo significa engano. Por exemplo, em 1 Pedro 2,22 diz que em Jesus não se achou dolo na sua boca, ou seja, não houve engano. Se houvesse engano, Jesus estaria do lado do pai da mentira. Nunca foi o caso. Graças a Deus por isso. E então, portanto, quando aqui o texto diz que o prenderiam com dolo, era, portanto, com engano, com mentira. E foi realmente a única forma que eles tiveram de prender e de condenar Jesus à morte, porque se fosse pela verdade nunca lá chegaria, não é? Versículo 2, mas eles diziam, não na festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo. Isto era o grande temor que eles tinham e que continuavam a ter, porque eles sabiam que Jesus era muito apreciado pelo povo. E
Aliás, até tinha sido essa apreciação do povo para com Jesus que tinha suscitado neles uma grande inveja por Jesus. Porquê? Porque Jesus começou a desviar a atenção do povo, deles, dos líderes, para ele, Jesus. Estão a ver? E, portanto, eles sentiram isso e então a inveja como que os corroía por dentro. Porque eles viam Jesus ter sucesso, o mesmo sucesso que eles sempre ambicionavam ter, e Jesus estava a ter esse sucesso e eles não tinham. E, portanto, Jesus estava-lhes a fazer sombra, por assim dizer. Então, foi isso que desencadeou no coração desses líderes, volto a dizer, uma grande e terrível inveja. E corroídos, movidos por essa inveja que os punha furiosos, eles andaram sempre, praticamente sempre, desde o início do ministério de Jesus. Claro, depois essa perseguição foi-se intensificando e atingiu o seu apogeu, o seu clímax nesta semana, na última semana. Mas eles andavam já, portanto, cheios de raiva, de revolta, de fúria contra Jesus, mas eles temiam sempre o povo. Então, eles não queriam que fosse na festa. Qual festa? A tal festa da Páscoa, não é? Porque este capítulo começa precisamente por dizer e dali a 2 dias era a Páscoa, não é? E de todas as festas religiosas, esta era a mais importante. E já agora, de todas as festas religiosas mencionadas em Levítico 23, que eram as festas religiosas que existiam no calendário judaico, a Páscoa era a primeira, porque se realizava no 14º dia do primeiro mês. Ora, aplicando ou fazendo a transferência, digamos assim, ou a conversão para o nosso calendário de hoje, que é apelidado de calendário gregoriano, porque foi posto em execução sob o Papa Gregório XIII, no ano 1582, portanto, transpondo para o nosso calendário hoje, portanto, o início do ano civil ou religioso para o povo judeu começava em meados de março, mais ou menos, digamos, mais ou menos no equinócio de março, ou seja, por outras palavras, quando começava a primavera. E já agora faço aqui um pequenino parênteses para dizer que essa altura do ano para começar o ano, eu pessoalmente, agora vou dar uma opinião pessoal, não poderia estar mais de acordo, porque, reparem, Israel está no hemisfério norte, não é, do planeta, e no equinócio de março é quando começa a primavera no hemisfério norte, no hemisfério sul é o contrário, portanto, em março começa o outono. Então, quando começa a primavera é quando a natureza está a renascer, está a reflorescer. Então, não pode haver melhor altura do ano para começar o ano do que, portanto, no início da primavera. Portanto, o nosso calendário hoje está desfasado dessa realidade. Então, estava eu a dizer, portanto, que era a grande festa da Páscoa e então eles, os sacerdotes, diziam não na festa para que porventura se não faça alvoroço entre o povo. Ou seja, eles temiam que houvesse uma insurreição entre o povo contra eles, quando eles atentassem, portanto, contra Jesus. Estão a ver? Portanto, eles eram, como eu já disse aqui uma vez, eram grandes estrategas, ou seja, eles procuravam fazer cálculos para ver se a sua agenda conseguia ir avante, mas, entretanto, não interferir com outras situações que se pudessem, ou seja, eles analisavam tudo, as vantagens e desvantagens, eventualmente as forças que se poderiam opor a eles, eram grandes estrategas. Versículo 3. Entretanto, e deixem-me dizer-vos aqui, portanto, há aqui novamente, como nós já vimos em lições anteriores no Evangelho de Marcos, uma nova história sanduíche. O que é a história sanduíche? O relato começa com uma história, entretanto há uma interrupção desse relato porque há outra história que se intromete e depois, quando esta história que se intrometeu termina, pois bem, vai-se terminar o relato que tinha ficado interrompido no início, ok? Daí chamar-se sanduíche porque é como aquilo que fica no meio de duas partes do pão, ok? Muito bem, então agora há esta interrupção e depois esta interrupção vai ser retomada no versículo 10 e esta história que aqui se intromete agora é o chamado jantar em Betânia. E o versículo 3 diz o seguinte: estando ele em Betânia, e já agora Betânia era uma localidade que ficava, portanto, a cerca de 3 km da cidade de Jerusalém, ou seja, não era muito longe. Nós já vimos isto, portanto, em lições anteriores. E então esta Betânia era o lar, era onde ficava, por exemplo, a casa daqueles 3 irmãos que eram órfãos, de Marta, Maria e Lázaro. Por exemplo, nós vemos isso em João 11, João 11, 1. E estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Então, é em Betânia que isto agora vai acontecer.
não no lar de Maria, Marta e Lázaro, mas na casa de outra pessoa. De quem? De Simão o leproso, como diz aqui no versículo 3. E estando ele em Betânia assentado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso lhe derramou sobre a cabeça. Marcos não nos diz quem era esta mulher, contudo, o evangelista João, no capítulo 12, identifica, portanto, quem era esta mulher. E lemos em João 12, a partir do versículo 1, foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Cá está Betânia, portanto, este relato de João condiz com o relato de Marcos. Versículo 2, fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, e esta Maria é muito provável a Maria, portanto, que era irmã de Marta e de Lázaro, tomando um arrátel de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. E voltando ao relato, portanto, de Marcos 14, nós vamos ler que quando esta mulher fez isso, versículo 4 diz, e alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez este desperdício de unguento? E alguns houve que em si mesmos se indignaram. Quem terão sido estes que se indignaram? Bom, em João, no capítulo 12 também, diz assim o versículo 4, então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? E agora aqui aparece um comentário sobre Judas Iscariotes. No versículo 6, João diz o seguinte, ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Já pensaram, irmãos, o primeiro tesoureiro da igreja era um ladrão. Portanto, a igreja neste aspecto começou muito mal, mas é a realidade, era o que tinha a bolsa, portanto era o tesoureiro da igreja, ok? Então, voltando ao relato de Marcos, Jesus agora vai repreender, porque diz aqui que bramavam contra ela Maria, não é, por ter feito isto. Jesus, porém, disse, deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Olhem aqui, portanto, Jesus a dar a entender que este ato desta mulher era não apenas um ato de gratidão, porque certamente que a mulher fez este ato em enorme gratidão para com o que Jesus já lhe tinha feito, e por isso alguns ligam esta Maria com a tal mulher adúltera mencionada em João 8, ok? E então diz aqui, portanto, que esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura, ou seja, Jesus vai ver neste ato de Maria algo que tem significado profético, que tem a ver, portanto, com a morte de Jesus. E Jesus volta a dizer, em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este Evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. E ainda estamos a contar hoje. Ou seja, estamos a provar agora mesmo que Jesus, portanto, fez uma predição corretíssima, porque estamos a falar do que esta mulher disse. Eu aproveito já para fazer aqui um breve comentário sobre a quantia que esta mulher, portanto, dispensou para comprar este perfume. Portanto, nós vemos aqui, portanto, que era um unguento de nardo puro, de muito preço, diz o versículo 3 de Marcos 14, e os discípulos calculam, ou seja, a mulher não vai obviamente dizer quanto é que tinha gasto, mas os discípulos avaliaram o preço daquele unguento ou daquele perfume como sendo, diz aqui, portanto, o versículo 5, porque podia vender-se, o tal perfume que ela gastou, por mais de 300 dinheiros. Outra versão fala em denários, que era a moeda romana básica. Ora, à luz da parábola, por exemplo, dos trabalhadores alugados a diferentes horas, e vamos a Mateus 20, ok? Em Mateus 20,
nós temos, portanto, a parábola dos trabalhadores e das diversas horas de trabalho, diz assim: porque o reino dos céus, Mateus 21, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a 1 dinheiro por dia, outra versão diz a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Então, quanto é que este patrão da vinha pagava aos seus empregados que trabalhavam para a sua vinha? 1 denário por dia. O que nos leva a compreender que esta moeda romana básica, não é, era o valor do salário de um trabalhador, pelo menos de um trabalhador braçal, manual, de um dia. Então, tomando isso como referência e tomando também em conta a avaliação que os discípulos fizeram desse unguento que Maria usou, que era de 300 denários, mais de 300 denários, não é? Porque eles disseram porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros ou denários, mas vamos imaginar que são 300, ok? Então, reparem, se o denário era o salário de um trabalhador por dia, quer dizer que este frasco de perfume valia o equivalente a mais de 300 dias de trabalho, portanto, de um trabalhador. Ou seja, quase um ano de trabalho. Quase um ano de trabalho. Fiquem com este dado em mente, ok? Depois, vamos retomar aqui a leitura no versículo 10, e agora aqui, portanto, fecha-se aquela história, não é, que está no meio, e agora volta-se, portanto, àquela história que tinha sido iniciada nos versículos 1 e 2 do capítulo 14, ok? E agora diz o versículo 10, e Judas Iscariotes, um dos 12, portanto, que era dos apóstolos de Jesus, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar, ok? E Marcos não fornece aqui um detalhe, mas há outro evangelista, nomeadamente Mateus, que fornece um detalhe muito interessante. E Mateus, no seu evangelho, no capítulo 26 e nos versículos 14 a 16, diz o seguinte. Portanto, Mateus 26, 14 a 16, diz o seguinte. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, portanto aqui os relatos condizem, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar e eu vou-lo entregarei. Então reparem, não foram, segundo o relato de Mateus, não foram os principais dos sacerdotes que andaram a sondar os discípulos para ver qual deles o trairia. Não, o próprio Judas Iscariotes foi-se oferecer. Ou seja, foi oferecer os seus préstimos aos sacerdotes. E mais, foi-lhes perguntar quanto é que eles dariam, portanto, para ele fazer aquele trabalho sujo, digamos assim. Porque aqui a pergunta é: que me quereis dar e eu vou-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E pelos vistos, Judas Iscariotes aceitou logo essa proposta e não olhou para trás. E desde então buscava a oportunidade para o entregar. Já agora, nós também sabemos que estas 30 moedas de prata, e há um comentário que diz que estas 30 moedas de prata são traduzíveis como 30 shekels de prata. E provém do grego triaconta argíria, e cada uma destas argíria é equivalente a cerca de 4 dracmas. E a dracma era a moeda grega padrão, que era equivalente, por sua vez, ao denário romano. Então, o que é que nós podemos concluir? 30 moedas de prata, ou seja, 30 shekels de prata, era, portanto, cada uma destas moedas era o equivalente a 4 dracmas, ok? Então quer dizer que estas 30 moedas de prata seriam o equivalente a 120 dracmas, ou seja, 120 denários. Lembram-se quanto é que Maria teve que gastar para comprar o frasco de perfume? 300 ou mais de 300 denários. Pois bem, Judas recebeu pelo preço da traição 120 denários. Menos de metade do dinheiro que Maria gastou para derramar aquele unguento sobre Jesus. O que é que isto nos pode eventualmente ensinar como lição? O que nos pode ensinar é que, portanto, a discrepância, ou seja, Judas e os discípulos que simpatizavam, portanto, com Jesus, valorizavam muito pouco o mestre relativamente ao valor que aquela mulher deu. E sabem, aquela mulher sentia-se agradecida por aquilo que Jesus tinha feito por ela. E eu creio que ainda hoje isto é uma realidade. São aqueles
que mais gratos estão para com Jesus daquilo que Jesus lhes fez na sua vida, que mais se entregam para a causa de Jesus, que ainda não foi tocado. E os discípulos nesta altura ainda não tinham sido completamente tocados. Lembram-se de Jesus ter dito a Pedro, quando o avisou que ele o iria trair, e vamos ler isto em Lucas 22, Lucas capítulo 22, e diz assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, o que é que acham que estas palavras de Jesus querem dizer? Que Pedro já estava convertido ou que ele ainda não estava convertido? Certamente que Pedro não estava convertido, mas Jesus antevê que este seu discípulo se iria converter. E está agora a pedir-lhe um favor. Quando te converteres, Pedro, confirma aos teus irmãos. E porquê que Pedro deveria confirmar os seus irmãos? Porque também eles deveriam passar por uma conversão. A conclusão é óbvia, irmãos. E ele lhes disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até à prisão e à morte. E iremos ver isto mais à frente. Mas voltemos ao relato de Marcos. E eles, ouvindo, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro. Folgaram, ou seja, ficaram satisfeitos. Uau, temos um dos discípulos de Jesus que está do nosso lado, que vai colaborar connosco, que vai estar, portanto, que pode ser de grande utilidade para nós. E eles, portanto, os principais dos sacerdotes, estou a ler em Marcos 14, 11, e eles, ouvindo, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro. Qual dinheiro? Já vimos, à luz do evangelista Mateus, 30 moedas de prata. E buscava, agora falando de Judas Iscariotes, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Entretanto, diz aqui o versículo 12, e no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos, e Lucas diz-nos, Marcos, por isso é que o Evangelho de Marcos é mais pequeno, ele não se perde nos detalhes, ou seja, ele não se importa muito com os detalhes. Portanto, ele quer ir direto ao ponto, não é? Ele quer que a narrativa dele, portanto, atinja o ponto fulcral, e portanto ele não se perde muito nos detalhes para ir, portanto, direto ao ponto. Mas Lucas dá-nos o detalhe de que estes 2 dos seus discípulos eram, vamos ver, portanto, Lucas 22, 8, e mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Então Pedro foi um daqueles a quem Jesus pediu que fosse, juntamente com João, preparar a Páscoa. Ok? E vamos retomar aqui a leitura. Portanto, no versículo 13 de Marcos 14, e enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo, ou seja, uma grande sala, não é? Tipo uma sala de estar, uma sala de jantar, não é? Mobilado e preparado, preparai-a ali. E saindo os seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. E chegada à tarde foi com os 12. Chegada à tarde, em que dia que estamos aqui? Na quinta-feira, no 5º dia da semana. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. Portanto, isto não era novidade nenhuma para Jesus. Aliás, no livro Desejar Todas as Nações, Ellen White dá a entender que um ano antes da traição, Jesus previu que o seu discípulo, portanto, o iria trair. Versículo 19. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: porventura sou eu, Senhor? E outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse-lhes: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. Uau! Irmãos, quando eu li pela primeira vez o relato que Ellen White faz desta última ceia que Jesus teve com os seus discípulos, e que quando Jesus foi lavar os pés de Jesus, que Judas sentiu, portanto, um estremecimento a percorrer-lhe, digamos, o seu corpo, e que naquele momento havia, portanto, ainda a oportunidade para Judas se arrepender, caso ele fizesse a confissão de que tinha traído a Jesus,
É tremendo. É absolutamente tremendo. Pois bem, então Judas ouviu isto da parte de Jesus, e agora o versículo 22 diz: e comendo eles, tomou Jesus pão e abençoando o partiu e deu-lhe, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Reparem que o texto não diz por todos, só diz por muitos. Porquê? Porque infelizmente nem todos se aproveitam deste benefício que Jesus colocou à disposição de todos. Jesus colocou os benefícios da sua morte expiatória ao alcance de todos, mas nem todos, ou melhor, a maioria infelizmente não se aproveita desse dom colocado gratuitamente à sua disposição. E por isso aqui o texto diz: por muitos é derramado. Na verdade, em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vida até àquele dia em que o beber de novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E vai ser agora, nesta saída, em que Jesus sai do tal cenáculo, onde ele comeu a última ceia com os seus discípulos, onde ele vai transformar a Páscoa judaica na Páscoa cristã. E qual é a Páscoa cristã? A verdadeira Páscoa cristã é a ceia do Senhor, é a Santa Ceia. Okay? Não há outra forma de comemorar a Páscoa cristã senão desta forma. Okay? Portanto, a forma de o mundo, de a cristandade hoje comemorar a Páscoa não é a forma correta de comemorar a Páscoa. A forma correta de comemorar a Páscoa é esta. É, portanto, fazendo a ceia do Senhor. Agora, versículo 27, Pedro é avisado e disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim. Que noite era esta? A noite de quinta para sexta, ou do quinto para o sexto dia da semana. Todos vós vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Onde é que isto está escrito? Em Zacarias 13:7. E efetivamente esta profecia de Zacarias 13:7 iria cumprir-se. É mais uma profecia das muitas profecias que há no Antigo Testamento que se cumpriu plenamente em Jesus. Ok? Versículo 28, mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. Pedro achava que ele era o melhor e, portanto, que com ele não havia problema nenhum. Será? E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, não é preciso passar um dia, nem dois, nem três, nem uma semana, nesta mesma noite, em que me estás a dizer isso, Pedro, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Nem uma, nem duas, mas 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Portanto, todos, digamos, diziam as mesmas coisas de Pedro. Agora, eles, portanto, como já tinha dito o versículo 26, portanto, iam a caminho do Monte das Oliveiras. E o versículo 32 diz: e foram ao lugar chamado Getsemane. E disse aos seus discípulos. Já agora, Getsemane quer dizer lagar de azeite. E não deixa de ser apropriado este nome, porque, sabem, num lagar de azeite, as azeitonas, não é, de que se faz o azeite, são totalmente esmagadas e depois prensadas, esmagadas, trituradas, prensadas, etc. E eu creio que esta é a imagem perfeita do que aconteceu com Jesus. Também foi esmagado, que foi também triturado, que foi prensado, não é, ali no Getsemane. Foi muito dura a angústia que Jesus sentiu no Getsemane. E foram a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor e a angustiar-se. A ter pavor e a angustiar-se. Versículo 34. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até à morte. Jesus viveu neste momento uma profundíssima angústia. Oh, meus queridos, não há a menor dúvida sobre isso. Se viveu. O relato aqui de Marcos, e eu já há muito que acho que de todos os relatos, para mim o de Marcos é o mais acutilante, é aquele que talvez descreve de forma mais vívida o sofrimento de Jesus. Um sofrimento mental terrível. Terrível mesmo. E reparem, qual era a origem deste sofrimento? Sabem, uma vez um professor meu disse, e eu retive essas palavras, e eu acredito que aquilo que ele disse descreve exatamente a realidade
todos os demónios, todos sem exceção, tinham respondido presente à chamada que Lúcifer tinha feito, certamente, ao convocá-los para se reunirem no Getsemane. Toda a multidão dos demónios estava ali presente no Getsemane. Não havia demónios em nenhuma outras partes do mundo. Porquê? Porque era a sobrevivência deles que estava em jogo e eles tinham plena consciência disso. Então eles estavam a fazer tudo ao seu alcance. Para quê? Para que Jesus pudesse desistir, não é? Pela pressão a que estava a sofrer e que eles o estavam a sujeitar, eles demónios estavam a sujeitar a Jesus, estavam a fazer uma enorme pressão para que Jesus pudesse desistir. Porquê? Porque se Jesus desistisse, eles estavam salvos. Não estariam condenados à morte eterna. Eles sabiam, reparem, eles tinham uma visão que muito dificilmente nós às vezes conseguimos ter, não é? Eles viam o panorama todo, viam o esquema todo, ok? Então eles fizeram uma enorme pressão, e foi essa enorme pressão demoníaca sobre Jesus que afetou a sua mente. Eu faço ideia, os demónios todos ali à volta de Jesus a darem sugestões ali com o seu, reparem, demónios que o próprio Jesus tinha criado. Já pensaram nisso, amigos? Demónios que o próprio Jesus tinha criado. Ou seja, Jesus estava a ser tremendamente sufocado por pessoas, por seres, neste caso seres angélicos, que ele tinha criado e que tinha amado imenso. Portanto, não apenas Jesus estava a sofrer, digamos, por aquilo que seres humanos, também suas criaturas, lhe estavam a fazer, mas também porque seres angélicos, demoníacos, que se tinham revoltado contra Deus, estavam a fazer ao seu próprio Criador. Irmão, isto é terrível. E quando nós pensamos um pouco para pensar nisto, que razões de queixas nós podemos ter quando alguém nos trai, quando alguém que é o nosso querido, que nós amamos, nos trai? Jesus viveu isto, eu diria, elevado à potência infinita. Portanto, tudo aquilo que nós possamos sofrer é quase zero comparado com aquilo que Jesus sofreu. É mesmo quase nada. Agora, podemos sofrer algo semelhante? Sim, podemos. E sabem, ao sofrermos isso, podem ter a certeza absoluta que o Senhor nos compreende. Porquê? Porque Ele passou por isso. E passou por isso numa dimensão e numa intensidade que, repito, nenhum de nós alguma vez será chamado a suportar. Ok? Continuando aqui com a nossa análise do texto, então diz aqui que, e tendo ido um pouco mais adiante, no tal jardim do Getsemane, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Contudo, Jesus vai dizer: não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Sabem, em qualquer oração que nós dirigimos a Deus, amigos, nós podemos pedir o que quisermos. Podemos pedir o que quisermos. Não há problema nenhum. Mas, com a condição de que, ao pedirmos o que quisermos, nós deixemos sempre claro diante de Deus que seja feita a vontade dele e não a nossa. Porque se nós insistimos que seja feita a nossa vontade, aí corremos um enorme risco. Enormíssimo. Aliás, há um texto que sempre me fez muito pensar, é o Salmo 106, falando da experiência, onde o salmista, falando da experiência do povo de Israel no deserto, diz o seguinte, Salmo 106 e no versículo 15, concedeu-lhes o que pediram. Porquê? Porque eles insistiram, queriam comer carne. Então, concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Quando nós insistimos em querer que Deus faça a nossa vontade, Deus finalmente até nos pode, digamos, dar aquilo que nós insistimos em querer. Mas quando Ele faz isso, é sempre em prejuízo. É em prejuízo pessoal. Então, queridos, muito cuidado com a forma como nós pedimos. Volto a dizer, podemos pedir o que quisermos, contanto que, digamos sempre, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Porque Deus é soberano, e Deus é omnisciente, e Deus sabe todas as coisas, Ele conhece todas as variáveis que estão implicadas na nossa vida. Nós temos uma visão muito limitada mesmo. Então, queridos, nós precisamos de confiar em quem sabe muito mais do que nós. E Deus sabe muito mais do que nós. Ok? Por exemplo, em Tiago, no capítulo 4,
nos é dito que muitas vezes Deus não responde às nossas orações e aqui nos é indicado porque é que Deus não responde às nossas orações. Querem ver? Tiago capítulo 4 e versículo 3. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Para quê? Para esbanjardes em vossos prazeres. Então porquê é que Jesus muitas vezes não responde às nossas orações? Por uma razão muito simples, irmãos, é que nós pedimos mal. Nós pedimos mal. Então Jesus não quer que nós soframos as consequências dos nossos maus pedidos. E por isso ele responde que não. Mas se nós somos teimosos e insistimos para que a nossa vontade seja feita, pois bem, ele finalmente diz, queres assim? Pronto, ok, então faz como tu queres. Lembram-se quando o povo de Israel insistiu, queria um rei? Não era da vontade de Deus, e Deus tinha deixado isso muito claro, que eles tivessem um rei. O rei deles deveria ser apenas Deus. Israel deveria viver sob uma teocracia, mas eles insistiram, queriam ser como os outros, todos ali à volta deles, que não estavam bem, mas eles queriam estar mal. Então eles insistiram e Deus finalmente disse, ok, querem um rei? Pronto, eu vou-vos dar um rei. E foi o que aconteceu. Deus fez uma concessão. Mas quando Deus faz essas concessões, muito cuidado, amigos. Amigos, sabem, a oração, eu costumo dizer ou definir a oração da seguinte forma: a oração não é um meio para nós fazermos pedidos a Deus para que Deus se conforme com a nossa vontade. Não, a oração é o pedido que nós fazemos a Deus para que Deus nos ajude a que nós nos conformemos com a sua vontade. A vontade de Deus é que é soberana, não é a minha. Então eu oro a Deus para que eu esteja capacitado por Ele, só pode ser, para fazer a sua vontade, porque sem mim, como disse Jesus, nada podeis fazer. Então eu preciso de orar para que, ao reconhecer a minha fraqueza, eu possa dizer diante de Deus, é como se eu dissesse, Senhora, eu quero fazer a tua vontade, mas não consigo, e não consigo mesmo. Então, Senhor, por favor, ajuda-me. E o Senhor tem todo o prazer em responder a uma oração destas. Todo o prazer. E quando se trata, portanto, de coisas que eu não tenho bem a certeza, então aí, como eu não tenho a certeza, não vou insistir. Então eu vou dizer ao Senhor, eu gostaria que fosse assim. Jesus, ele disse, eu gostaria que este cálice passasse de mim. Mas, disse ao Pai, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Avançando, versículo 37. E chegando achou-os dormindo, e disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou dizendo as mesmas palavras. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Que grande verdade sobre a nossa natureza humana, irmãos. Que grande verdade. Muitas vezes nós temos até bons desejos na nossa mente, mas quando se trata de implementar esses desejos em práticas, em coisas concretas, quantas vezes falhamos. E falhamos porquê? Porque a nossa carne é fraca. Que carne é esta? É a nossa natureza humana pecaminosa. Então nós precisamos de orar para que a força que unicamente vem de Deus nos possa habilitar para ser como que um tampão, ou seja, uma força que contraria a força natural da nossa natureza pecaminosa. Ou seja, a nossa natureza pecaminosa tende para o mal, sempre para o mal. Ok? Então é ali uma força, digamos, que tende para o mal. E, portanto, para nós conseguirmos escapar desta força interior para o mal, tem que vir uma força exterior a nós que, digamos, faça a contraforça para anular essa força da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa. Compreende o conceito? E foi outra vez, versículo 39, e orou dizendo as mesmas palavras, e voltando achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados. Sabem, este sono que os discípulos tiveram, é verdade que eles foram co-participantes, ou seja, se eles tivessem seguido o conselho de Jesus e tivessem orado, eles não teriam adormecido. Mas ao terem cedido, digamos, o inimigo tomou de certo modo conta deles e deu-lhes este sono. Quantas vezes, amigos, eu já notei isso e prestem atenção. Se por vezes, quando vocês procuram aproximar-se mais de Deus, lendo, por exemplo, a sua palavra, estudando, meditando, examinando-a, não vos vem um sono. Sabem, esse sono, podem ter a certeza, muitas vezes, não é originado em vós mesmos. É originado nas forças do mal. Que quando vem que nós estamos para estudar a palavra de Deus, vem exercer a sua influência sobre a nossa mente para que nós não possamos ler a palavra de Deus. Já agora, se é o caso de vocês terem insónia,
Pois bem, quando acordarem de noite, peguem na palavra de Deus e pode-vos vir logo o sono. E se não vier o sono, aproveitem esse tempo para lerem, para estudarem. Eu já fiz isso algumas vezes e dá muito resultado. E voltando, deixou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Ou seja, agora já não preciso que vocês orem por mim, agora já podeis dormir e descansar. Basta, é chegada a hora, e agora repare o que Jesus vai dizer: eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Jesus tinha a plena e total consciência daquilo que lhe estava para acontecer. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Jesus também sabia quem exatamente o iria trair. E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes. Quando diz aqui da parte dos principais dos sacerdotes, quer dizer que os sacerdotes é que estavam, portanto, a usar-se de Judas Iscariotes a preço... Reparem, amigos, isto é terrível. Como o amor ao dinheiro, e Judas tinha amor ao dinheiro. Sabem, aqui Ellen White, no capítulo 76 do Desejar Todas as Nações, diz assim: a história de Judas apresenta o triste fim de uma vida que poderia ter sido honrada por Deus. Se Judas tivesse morrido antes da sua última viagem a Jerusalém, teria sido considerado digno de um lugar entre os 12 e cuja falta teria sido muito sentida. A aversão que o tem acompanhado através dos séculos não teria existido se não fossem os atributos revelados no fim da sua história. Qual história? Da sua história de vida. Havia, porém, uma intenção ao ser exposto o seu caráter perante o mundo. Seria uma advertência para todos quantos, como ele, traíssem as verdades sagradas. Irmãos, ainda esta semana eu li um artigo de um professor de teologia. Não interessa o nome. Não quero aqui estar a denunciar ninguém. Que ridicularizou o livro O Grande Conflito e o próprio ministério profético de Ellen White. Eu digo-vos, eu tremi ao ler aquilo. Eu tremi. Porque a menos que este indivíduo se arrependa daquilo que disse e escreveu, o fim dele será como o fim de Judas Iscariotes. Amigos, tenham muito cuidado com aquilo que dizem. Muito mesmo. E não podemos, com o mínimo de segurança, pôr em causa um assim está escrito ou um assim diz o Senhor. Não podemos. Não podemos mesmo. Olhem aqui. É uma advertência para todos quantos, como ele, traíssem as verdades sagradas. Judas Iscariotes traiu as verdades sagradas que ouviu da boca do próprio Senhor Jesus Cristo. E nós, embora não ouçamos diretamente o Senhor Jesus Cristo, mas nós ouvimos Jesus através da sua palavra, através dos seus patriarcas, profetas e apóstolos. Ouvimos. E se traímos essas verdades, ai de nós, meus queridos. E agora reparem o que ela diz a seguir. Judas tinha naturalmente muito amor ao dinheiro. E foi esse amor ao dinheiro que o levou a vender, podemos dizer claramente, a vender a sua alma ao diabo. E eu pergunto, queridos, quantos hoje não vendem a sua alma ao diabo por uma ninharia? É terrível isto faz-me estremecer. Judas tinha naturalmente muito amor ao dinheiro, mas não fora sempre corrupto para praticar um ato como este. Alimentar o mau espírito de avareza até ele dominar completamente a sua vida. Era a avareza. Foi essa avareza que o levou a ter amor ao dinheiro. O amor de Mamon sobrepujara o amor de Cristo, tornando-se escravo de um vício. Qual vício? O vício da avareza, o vício que finalmente o levou a ter amor ao dinheiro. Tornando-se escravo de um vício, entregou-se a Satanás e foi levado até às últimas consequências do pecado. Absolutamente terrível e que nos deixa algo para pensar. Retomando, portanto, a nossa leitura, no versículo 43, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Aqui o texto não é explícito, mas olhando bem para ele, isto dá a entender que esta grande multidão que vinha, portanto, com os principais dos sacerdotes e com Judas Iscariotes, provavelmente também foram, digamos, subornados pelos sacerdotes. Assim como Judas tinha sido, com 30 moedas de prata, quem sabe, enfim, não estou a afirmar a 100%, mas estes que vinham, esta grande multidão, também tinha sido subornada. Imaginem, ou tentem imaginar, quanto é que os principais sacerdotes não terão investido em dinheiro só com o único objetivo, acabar com Jesus. Isto é terrível. Isto é absolutamente terrível.
E agora o versículo 44 diz: ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai com segurança. E logo chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Eu faço aqui uma pausa para ler aquilo que Ellen White aqui diz sobre Judas. E diz assim, já agora, sabem que quando é que Judas começou a ter problemas em relação a Jesus? Reparem, Judas inicialmente, ele ligou-se, digamos, ao partido de Jesus com interesse, era já a avareza que o movia, era o gosto por tornar-se alguém importante na sociedade. E diz que aqui, a Ellen White, na página 611 desta versão do Desejar Todas as Nações, diz assim: o discurso de Jesus na sinagoga a respeito do pão da vida foi o ponto de viragem na vida de Judas. Qual foi este discurso? É o discurso que Jesus proferiu na sinagoga em Cafarnaum. Cafarnaum ficava mesmo a norte do Mar da Galileia, e esse discurso vem relatado em João capítulo 6, ok? Não é por acaso que é no final desse mesmo capítulo 6 de João, que diz no versículo 70, que Jesus disse: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Então reparem, o discurso de Jesus na sinagoga a respeito do pão da vida foi o ponto de viragem na vida de Judas. E agora prestem atenção. Ouviu as palavras: se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. João 6,53. O que é que Jesus queria dizer com isto? Queria dizer que a mensagem dele, de Jesus, deveria ser totalmente assimilada na nossa mente, como o alimento é assimilado quando nós o ingerimos. Era isto que as palavras de Jesus queriam dizer de forma simbólica, ok? Mas muitos interpretaram aquilo de forma literal, porque não lhes convinha atender ao simbolismo da mensagem. Então, olhem aqui, percebeu, após este sermão de Jesus lá na sinagoga de Cafarnaum, percebeu que Jesus oferecia bens espirituais, e aqui percebeu bem, porque era mesmo o que Jesus tinha para oferecer, unicamente era o que Jesus tinha para oferecer. Percebeu que Jesus oferecia bens espirituais em vez de terrenos, que era o que ele queria, na sua avareza, na sua ambição. Considerava-se dotado de grande perspicácia e pensou que podia ver que Jesus não teria quaisquer honras e que não podia conceder posição elevada alguma aos seus seguidores. Não podia conceder o quê? Posição elevada alguma aos seus seguidores, que era o que ele queria. Decidiu não se unir tão intimamente a Jesus que não pudesse depois separar-se. Ou seja, ele começou a ficar de pé atrás, como quem diz: isto não está a correr como eu gosto, então eu vou ficar de pé atrás, assim, se isto não correr bem, eu dou o salto fora. Portanto, Judas pensou desta forma. Era um estratega na mente dele também. Vigiaria. E assim fez. Confirma Ellen White. A partir dessa altura quando, recordo, do discurso de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, começou a exprimir dúvidas. Mas, reparem, se ele acalentasse as dúvidas apenas para ele, era uma coisa, mas diz aqui, começou a exprimir, ou seja, a dar voz a essas dúvidas. Começou a exprimir dúvidas que confundiam os discípulos. Os outros discípulos, portanto os outros 11, ouviam as dúvidas expressas por Judas Iscariotes e ficavam confundidos. Olhem aqui, introduzia controvérsias e sentimentos tendentes a extraviar, empregando os argumentos apresentados pelos escribas e fariseus contra as reivindicações de Jesus. Ou seja, ouvia mais da teologia dos escribas e fariseus do que da própria teologia de Cristo. E estava sempre, digamos, a contestar aquilo que Jesus ensinava. Todas as pequenas e grandes aflições, as contrariedades, as dificuldades e aparentes obstáculos ao avanço do Evangelho, Judas interpretava como testemunhos contra a sua veracidade, a veracidade do Evangelho de Jesus, obviamente. Apresentava textos da Escritura que não tinham nenhuma ligação com as verdades que Jesus estava a expor. Estes textos, separados do seu contexto, deixavam os discípulos perplexos. Lá está. Perplexos, confundidos.
acrescentando o desânimo que os assaltava continuamente. Ou seja, eles já andavam desanimados, os outros discípulos, e depois com estas dúvidas que Judas Iscariotes lhes injetava na mente, eles ainda ficavam mais temerosos, mais inquietos e mais preocupados e ansiosos. Todavia, tudo isso era feito de maneira a fazer parecer que era consciencioso. Imaginem, portanto, a imagem que ele procurava transmitir. E enquanto os discípulos estavam à procura de provas que confirmassem as palavras do grande mestre, Judas, quase imperceptivelmente, queria levá-los para outro rumo. Assim, de modo muito religioso e aparentemente sábio, estava a apresentar as coisas sob aspecto diferente daquele que Jesus as expusera e emprestando às suas palavras um sentido que ele, Cristo, não lhe dera. As suas sugestões estavam sempre a excitar desejos ambiciosos de vantagens temporais, desviando assim os discípulos dos assuntos importantes que deveriam ter considerado. E agora prestem atenção. A discórdia sobre qual deles devia ser o maior era geralmente suscitada por Judas. E até lá na ceia, na última ceia que nós já falámos, diz-nos, por exemplo, vamos ver, por exemplo, Lucas 22, diz-nos lá que esta discórdia estava, portanto, a perturbar os discípulos. Em Lucas 22, diz assim no versículo 24, e a ceia do Senhor vem mencionada nos versículos anteriores, do versículo 19 ao versículo 23. Diz assim, 24, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Quem é que normalmente suscitava esta discussão? Quem suscitou certamente esta discussão e quem tinha suscitado as outras discussões anteriores sobre o mesmo assunto? Judas Iscariotes. Quem era Judas Iscariotes? Jesus o disse, e vou ler este texto, ainda não o li, João 6, já fiz referência a ele, mas agora vou ler, João 6, 70. João 6, 70, diz assim, replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. E para não ficarmos com dúvidas, para não andarmos aqui, a fazer conjecturas, diz o versículo 71, referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então Jesus sabia ou não sabia o que é que ia na mente de Judas? Sabia. Então quem era Judas? Judas era o joio no meio do trigo. E a discussão sobre qual deles seria o maior era suscitada pelo joio. Pergunto, dar-se-á o caso que assim seja também hoje? Bom, à luz de um texto, nomeadamente o texto de Eclesiastes 1, 9 a 11, diz não há nada de novo debaixo do sol, eu tendo a acreditar que assim é. Nós não sabemos quem é o joio, e ainda bem que não sabemos, e que nenhum de nós tente olhar para alguém e achar que aquela pessoa é joio. Não. É verdade que podemos ver pelos seus frutos os conhecereis, como Jesus disse em Mateus 7, 16 e 20. Sim, pelos seus frutos os conhecereis. Mas nós não sabemos se uma pessoa que hoje tem frutos maus, amanhã não se possa vir a converter. E uma pessoa que hoje tem frutos bons, amanhã se venha a perder, a apostatar. Portanto, isso não sabemos. Portanto, só Deus conhece os corações. Só Deus sabe quem se salvará e quem se perderá. Nós não, é a área onde não nos devemos meter. Não nos compete porque nós não temos essa capacidade. Nós temos a capacidade de julgar coisas factuais, factos. Palavras, atos, atitudes. Isso podemos julgar, porque é factual. Agora, tudo o que tenha a ver com o coração, com as intenções, com as motivações, zero. Porquê? Porque nenhum de nós conhece o coração humano, nenhum de nós sabe o que vai no coração de cada um. Certo? Ok? Então, voltando aqui ao nosso texto, ok? Diz assim, versículo 45, portanto já tinha lido, mas vou ler novamente, e logo chegou, aproximou-se dele, portanto Judas, e disse-lhe, Rabi, Rabi, e beijou, e lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Sabemos quem foi este que cortou a orelha ao sumo sacerdote, foi Pedro, através de outro evangelho. E respondendo Jesus disse-lhes, saíste com espadas e varapaus a prender-me como a um salteador, todos os dias estava convosco, ensinando no templo e não me prendestes. Porquê que Jesus diz aqui isto? Sabem, Jesus ao dizer, Jesus era digamos, uma fonte de sabedoria. Jesus, ao dizer isto, estava a expor
a malevolência destas pessoas, sobretudo dos principais sacerdotes. Porquê? Porque quando é que eles foram prender Jesus? Eles foram prender Jesus lá no jardim do Getsemane, que ficava a oriente de Jerusalém, lá no sopé do Monte das Oliveiras, foram de noite. Porquê que eles não prenderam Jesus no templo? Porque tinham medo do povo. Porque se eles fizessem isso à vista do povo, o povo podia-se levantar contra eles. E agora, o que é que Jesus está aqui a dizer? Não sei porque é que vocês vêm aqui ter comigo, com espadas e varapaus, a prender-me como um salteador. Eu estava todos os dias convosco, ensinando no templo, porque é que não me prendeste nessa altura? Eles aqui não devem ter respondido a Jesus, devem ter engolido em seco. Mas perceberam o que é que Jesus lhes estava a querer dizer. Mas ao mesmo tempo Jesus diz, mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Ou seja, vocês estão mal intencionados, eu sei, mas no fundo as Escrituras estão-se a cumprir. Ou seja, Jesus sabia que apesar da malevolência deles, da malignidade que ia nos corações deles, pois bem, Jesus estava para cumprir um plano, para cumprir a agenda divina, para que se cumprisse as Escrituras. Então, deixando, todos fugiram. Quem é que fugiu? Todos os discípulos de Jesus. Lemos, por exemplo, em Mateus 26, 56, um texto paralelo a este. Mateus 26, 56, diz assim, mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando este refere-se a Jesus, fugiram. Ficou Jesus sozinho. Reparem, tinha todo o mundo contra ele, tinha os escribas, tinha os sacerdotes, fossem fariseus, fossem saduceus, todos contra Jesus, e até os próprios de quem Jesus esperava que lhe pudessem dar algum ânimo, até esses, no momento crucial, fugiram dele. Sabem, amigos, Paulo, na sua segunda epístola a Timóteo, também diz que no momento todos o deixaram. Sabem, eu já acredito que a Escritura também se pode cumprir, esta Escritura se pode cumprir em cada um de nós. Deus, por vezes, permite, não é que Ele esteja por detrás, porque Ele não está por detrás de nenhum mal que nos possa vir. Todo o mal que venha sobre nós vem da parte de Satanás. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Mas reparem o caso de Jó, que é o caso mais paradigmático que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Prosseguindo a leitura, no versículo 51 diz, e um certo mancebo o seguia, envolto num lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Não sabemos quem é este mancebo, apenas o evangelista Marcos faz referência a ele, mas certamente alguém que fugiu com bastante medo da situação. Aliás, podia ser qualquer um dos discípulos, porque todos eles fugiram, conforme diz o versículo 50, portanto estavam com medo, mas não sabemos. Muito bem, versículo 53, agora entramos aqui nesta fase em que Jesus é levado perante o Sinédrio. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas, ou seja, juntou-se a turma toda. Ellen White, aqui no capítulo 75 do Desejar Todas as Nações, cujo título é Perante Anás e o Tribunal de Caifás, diz aqui que levaram Jesus precipitadamente através do ribeiro de Cedron, de hortos, olivais e das silenciosas ruas da cidade adormecida. Passava da meia-noite e os gritos de vaia da multidão que o seguia irrompiam agudos no silêncio da noite. O Salvador estava manietado, era vigiado de perto e movia-se com dificuldade. Numa pressa ansiosa, já vamos ver porquê, porém os seus captores dirigiram-se com ele para o palácio de Anás, ex-sumo sacerdote. Portanto, Anás já tinha sido sumo sacerdote, já não era. Contudo, Anás, prossegue aqui Ellen White dizendo, era o chefe da família sacerdotal em exercício e, em deferência para com a sua idade, era conhecido pelo povo como sumo sacerdote. Procurava-se e cumpria-se o seu conselho como se fosse a voz de Deus. Ele deve ser o primeiro a ver Jesus cativo do poder sacerdotal. Devia estar presente no interrogatório do preso com inicial maiúscula, com receio de que Caifás, que era mais inexperiente, deixasse de assegurar, olhem bem, assegurar o quê? O objetivo para que trabalhavam. Qual era o objetivo?
O seu artifício, astúcia e subtileza deviam ser empregues nesta ocasião, pois deviam, cá vem qual é então o objetivo, deviam conseguir a condenação de Cristo a todo o custo. Então eles não procuraram aqui ser imparciais, não, eram bem parciais com um objetivo em mente, era condenar Jesus a todo o custo, ok? Então Jesus devia ser julgado formalmente perante o Sinédrio, mas perante Anás foi submetido a um julgamento preliminar. Sob o governo romano, o Sinédrio não podia executar a sentença de morte, eu já disse isto várias vezes, portanto que os principais sacerdotes, ou seja, os líderes eclesiásticos, eles estavam dependentes, portanto, do poder romano para condenarem Jesus à morte. Então eles tinham que conseguir uma acusação que fosse, digamos, tivesse, enfim, peso perante as autoridades romanas para que finalmente as autoridades romanas pudessem condenar Jesus à morte, ok? Mas depois tinham aqui um duplo problema até, porque tinham que encontrar uma acusação para o acusar perante os judeus, não é? E outra para o acusar diante dos romanos. E porquê que não podia ser a mesma? Porque se viessem com uma acusação religiosa perante Jesus, os romanos não tomariam isso como tendo validade, ok? Então, sob o governo romano, o Sinédrio não podia executar a sentença de morte, só podia interrogar um preso e pronunciar a sentença para ser ratificada pelas autoridades romanas. Tinha que ser ratificada, ou seja, confirmada pelas autoridades romanas. Era, portanto, preciso apresentar contra Jesus acusações, plural, que fossem consideradas criminosas pelos romanos. Também era preciso achar uma acusação que o condenasse aos olhos dos judeus. Cá está. Um bom número de sacerdotes e governantes tinham ficado convencidos com os ensinos de Cristo, e só o temor de excomunhão os impediu de o aceitar. Os sacerdotes bem se lembravam da pergunta de Nicodemos: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Isto vem em João 7,51. Então, já tinha havido uma tentativa anteriormente de apanhar Jesus para o condenar, mas este membro do Sinédrio, que era Nicodemos, disse: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir? E então aí, e eu vou ler o que é que diz lá o texto, portanto em João 7,51, Nicodemos apresentou este argumento: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Esta, digamos, foi a única resposta que eles conseguiram dar. No entanto, termina aqui o capítulo 7 com o versículo 53 dizendo: e cada um foi para a sua casa. Ou seja, isto, a partir dali eles não conseguiram, digamos, ter coragem de continuar a tentar arranjar argumentos contra Jesus. Agora, estavam a tentar de novo, ok? Então, esta pergunta de Nicodemos, diz aqui Ellen White, interrompera na ocasião o conselho e estorvara os seus planos. José de Arimateia e Nicodemos não foram então chamados, mas havia outros que talvez ousassem falar em favor da justiça. Porquê que José de Arimateia e Nicodemos não foram chamados aqui? Porque já sabiam que não eram a favor do plano deles. Estão a ver? Portanto, normalmente só se escolhe aqueles que são a favor do plano, não é? O julgamento devia ser dirigido de maneira a unir contra Jesus os membros do Sinédrio. E se estivessem lá, portanto, José de Arimateia, que também fazia parte do Sinédrio, e Nicodemos, pois bem, podiam estragar o jogo todo que eles estavam a tentar fazer. Os sacerdotes desejavam manter duas acusações. Se pudesse provar que Jesus era blasfemo, seria condenado pelos judeus. Portanto, esta era a base religiosa da acusação. Se fosse culpado de sedição, isso garantiria a condenação por parte dos romanos, porque a blasfémia para os romanos isso não teria valor nenhum, não é? Anás procurou estabelecer em primeiro lugar a segunda acusação, ou seja, a acusação de que ele era culpado de sedição. Porquê? Porque este era o objetivo mais difícil de ser atingido, de certo modo, porque sem o aval dos romanos, eles não poderiam fazer nada contra Jesus. Então interrogou Jesus em relação aos seus discípulos e às suas doutrinas, e esperando que o preso, que era Jesus, dissesse qualquer coisa que lhe desse base para agir. Pensava conseguir alguma declaração que provasse que ele estava a procurar fundar uma sociedade secreta com o intuito de estabelecer um novo reino. Então os sacerdotes poderiam entregá-lo aos romanos como perturbador da paz e instigador de insurreição.
Jesus leu claramente as intenções do sacerdote. Como se lesse o mais íntimo da alma daquele que o interrogava, negou que houvesse entre ele e os seus seguidores qualquer união secreta, ou que o reunisse em segredo e nas trevas para ocultar os seus desígnios. Não tinha segredos quanto aos seus intuitos ou doutrinas. Eu falei abertamente ao mundo, respondeu ele. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo onde todos os judeus se ajuntam e nada disse em oculto. Então, reparem, quando Jesus deu esta resposta, contrastou a sua maneira de agir com os métodos dos seus acusadores. Então, durante meses perseguiram-no procurando enredá-lo e levá-lo perante um tribunal secreto, onde poderiam obter por falso juramento o que era impossível conseguir por meios justos. Agora levavam a efeito os seus objetivos e a prisão à meia-noite por uma turba, a troça e os maus tratos antes de ele ser condenado ou sequer acusado, era a maneira de eles procederem, mas não a sua de Jesus. O ato que praticavam era uma violação da lei. As suas próprias leis declaravam que um homem devia ser tratado como inocente até se provar culpado. Então, ainda antes de acusar Jesus, já estava a maltratá-lo. Então, ele estava em violação da própria lei. Tão cegos eles estavam na sua tentativa de condenar Jesus, que passavam por cima dos seus próprios regulamentos. Em face dos seus próprios regulamentos, continua Ellen White a dizer, os sacerdotes eram condenados. Ou seja, isto é terrível. Como a cegueira, isto não tem graça nenhuma, isto é terrível, porque, reparem, a cegueira era tão grande destes sacerdotes, que, portanto, eles até pulavam por cima dos seus regulamentos e violavam os seus próprios regulamentos na cegueira de condenar Jesus. Voltando-se para aquele que eu interrogava, Jesus disse: para que me perguntas a mim? Não tinham os sacerdotes e príncipes enviado espias para observar os seus movimentos e relatar cada palavra sua? Não estiveram estes presentes em todas as reuniões do povo, levando aos sacerdotes informações de tudo quanto fazia e dizia? Ou seja, Jesus era permanentemente vigiado. Qual era o objetivo? Era analisar cada ato, cada palavra proferida por Jesus, para ver se tinham algo de que o apanhar, de que o acusar. Incrível isto. Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei, replicou Jesus. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. Olhem agora, Anás emudeceu perante a resposta pronta, temendo que Jesus fizesse alguma alusão ao seu procedimento que ele preferiria manter encoberto. Qual o procedimento? De que andava ali a tramóia a ser feita em secreto. Nada mais lhe disse neste momento. Um dos seus servidores, cheio de indignação ao ver Anás calar-se, ou seja, percebeu que Anás ficou em maus lençóis, digamos assim, bateu no rosto de Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? E Jesus replicou calmamente: se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, porque me feres. Não proferiu palavras de repreensão. A sua resposta calma proveio de um coração imaculado, paciente e terno, que não se irritava. Irmãos, isto aqui, isto deve-nos fazer pensar. E a mim faz-me pensar. Eu volto a ler. A sua resposta calma proveio de um coração imaculado, paciente e terno, que não se irritava. Ou seja, apesar de todas estas terríveis injustiças a que Jesus estava a ser submetido, Jesus não se irritava. Que lição para nós. Uau! É vítima de alguma injustiça, querido irmão, querida irmã? Irrita-se por ser alvo dessas injustiças? Acha, porventura, que tem legitimidade para se irritar perante as injustiças de que é alvo? Pergunto-lhe, Jesus foi vítima de injustiça, sim ou não? Volto a dizer, nenhum de nós será jamais chamado a suportar aquilo que Jesus suportou. Terríveis injustiças que Jesus sofreu. E contudo, repito, e contudo, não se irritou. Uau, que lição. Olhem agora aqui. Jesus sofria terrivelmente sob aqueles maus tratos e insultos das mãos dos seres que criara. Cá está, como eu disse há pouco. E pelos quais estava a fazer imenso sacrifício, recebeu toda a espécie de vexames. E sofreu proporcionalmente à perfeição da sua santidade e ao seu ódio pelo pecado. Ou seja, quanto mais santos nós somos, mais sofremos o efeito do pecado. Jesus era o ser super santo, então ele super sofreu.
O seu julgamento por homens que agiam como demónios era para ele um sacrifício sem fim. Achar-se rodeado de criaturas humanas sob o domínio de Satanás era revoltante para ele. Reparem, era revoltante para ele. No entanto, apesar de Ellen White nos dizer, nos mostrar, nos revelar que isto era revoltante para ele, no entanto, ele não dava largas à sua revolta. E mostrou-se, portanto, sempre calmo, sem se irritar. Podemos sentir revolta interiormente? Podemos. Jesus também sentiu e com isso não pecou. O que nós não devemos fazer é extravasar essa revolta, materializando-a em irritação, em querer destruir tudo e todos. Isso não podemos fazer. Atenção, cada um faz o que quer, mas se nós queremos ser discípulos de Jesus, não devemos agir dessa maneira, é o que eu quero dizer. Ok? E sabia que, num momento, por uma irradiação súbita do seu divino poder, poderia reduzir a pó os seus cruéis atormentadores. Isto tornava a provação mais dura de sofrer. Porquê? Porque Jesus ali, com um clique dos dedos, poderia acabar com aqueles todos. E porque estava no seu poder fazer isso, e Jesus escolheu não fazer, por isso o seu sofrimento ainda era mais atroz. Estão a ver? É como aquela pessoa que, por exemplo, está a fazer um jejum, enfim, a comparação é muito ridícula, obviamente, mas está a fazer jejum, tem comida diante de si, mas não come porque decidiu não comer. Ok? Então Jesus tinha toda a possibilidade de desbaratar aqueles seus atormentadores e, no entanto, não o fez. Muito bem, vamos voltar, portanto, à análise do nosso texto de Marcos. E diz assim, portanto, já li o versículo 53, mas leio novamente: e levaram Jesus ao sumo sacerdote e ajuntaram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Este sumo sacerdote, portanto, era Caifás, mas levaram primeiro a Anás, porque este Anás já tinha sido sumo sacerdote e era, portanto, o chefe, digamos, da família sacerdotal em exercício, e era alguém com mais experiência, digamos, era um veterano, digamos, naquelas lides, não é? E agora diz-nos o versículo 54, e Pedro seguiu de longe, seguiu a quem? A Jesus, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus. Ou seja, eles estavam mesmo com dificuldade em encontrar algo que fosse coerente, ou minimamente coerente, para condenar Jesus, para o matarem, e não o achavam. Não achavam esse testemunho contra Jesus. E não achavam porquê? Olha agora o que diz o versículo 56. Porque muitos testificavam falsamente contra ele. E como é que se sabe que eram testemunhos falsos? Porque diz, mas os testemunhos não eram conformes, ou seja, não eram coerentes entre si. Sabem, uma das melhores formas de nós detectarmos a mentira é que a mentira é incoerente. Em algum ponto a mentira é incoerente. Só a verdade é que é 100% coerente em todos os pontos. Quando há uma incoerência, e os advogados da acusação são especialistas em tentar encontrar estas incoerências, pois bem aqui, todos viram, não é? Que os testemunhos eram incoerentes entre si, portanto, não se sustinham eles próprios, ok? E levantando-se alguns testificavam falsamente contra ele, dizendo, nós ouvimos-lhe dizer, eu derribarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era conforme. Ou seja, estava difícil encontrar argumentos contra Jesus. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, e este era Caifás, isto à luz de Mateus 26, 57, e em Mateus 26, 57 nós lemos, e os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Então já estamos agora aqui, Jesus aqui já está na presença de Caifás. Já agora, Ellen White nos diz que Caifás era um saduceu. E sabe, os saduceus não eram os liberais daquele tempo, eram os teólogos liberais daquele tempo. Reparem, era um liberal, mas era um homem religioso, porque era o sumo sacerdote. Então reparem, não era só os fariseus que ocupavam as posições, digamos, na administração da religião judaica. Os saduceus também poderiam chegar lá a essas posições, e tanto assim é que Caifás chegou, não é? Ellen White aqui, portanto,
mais à frente, neste mesmo capítulo, portanto, capítulo 75, com o título Perante Anás e o Tribunal de Caifás, diz: antes de tudo, porém, era preciso encontrar uma acusação. Até então não tinham conseguido nada. Anás ordenou que Jesus fosse conduzido a Caifás. Este pertencia aos saduceus, alguns dos quais eram agora os mais acérrimos inimigos de Jesus. Os mais acérrimos inimigos de Jesus eram os liberais daquele tempo, não acreditavam na inspiração, porque rejeitavam a existência de anjos, de espíritos, não acreditavam na ressurreição. E reparem, pessoas deste calibre eram administradores de igreja. Como é que é possível que pessoas em tão alto nível de apostasia espiritual pudessem estar em cargos de poder? Pois bem, acontecia. E mais à frente, falando deste Anás, portanto diz que Caifás negava a doutrina da ressurreição, do juízo e da vida futura. Porquê? Porque ele era um liberal que não acreditava em nada disso. Era saduceu. Ok? Então, versículo 60, retomo aqui a leitura no versículo 60. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. E porquê que Jesus calou-se? Porque Jesus percebia claramente que não lhe valia de nada, não lhe adiantava nada falar em sua defesa. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar, estamos agora a falar de Caifás, e disse-lhe: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, versículo 63, rasgando os seus vestidos, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfémia, que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: profetiza. Ou seja, profetiza quem te bateu, porque ele tinha, não se esqueçam, o rosto coberto. E os servidores davam-lhe bufetadas. Reparem, quando diz aqui que Caifás rasgou os seus vestidos, isto era contrário à própria lei. Reparem, em Levítico 10 e no versículo 6, Levítico 10, 6, diz-nos: e Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis os vossos vestidos, para que não morrais. Nem venha grande indignação sobre toda a congregação, mas os vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Então era proibido aos sacerdotes rasgar, portanto, as suas vestes. E Ellen White, comentando este facto, diz o seguinte: o sumo sacerdote não devia rasgar as suas vestes. Pela lei levítica, isto era proibido sob pena de morte, conforme vimos no texto bíblico. Em circunstância alguma, em nenhuma ocasião, o sacerdote devia rasgar os seus vestidos. Era costume entre os judeus rasgar as vestes quando os amigos morriam, mas este costume não devia ser seguido pelos sacerdotes. Por Jesus fora dada a Moisés ordem expressa sobre isto, naquele texto que lemos há pouco. Tudo o que era usado pelo sacerdote devia ser de uma só peça e sem defeito. Porquê? Por aquelas belas vestes oficiais estava representado o caráter do grande protótipo Jesus Cristo, que o sacerdote representava. Nada senão a perfeição no vestuário e na atitude, na palavra e no espírito podia ser aceitável a Deus. Ele é santo e a sua glória e perfeição devem ser representadas pelo serviço terrestre. Coisa alguma senão perfeição poderia representar devidamente a santidade do serviço celestial. Os homens finitos poderiam rasgar o seu próprio coração, mostrando espírito arrependido e humilde. Isto Deus distinguiria. Mas não deveria ser feito nenhum rasgão no vestido sacerdotal, pois isto mancharia a representação das coisas celestiais. Estão a compreender? O sumo sacerdote que ousasse apresentar-se no ofício sagrado e empenhar-se no serviço do santuário com as vestes rasgadas era considerado como se estivesse separado de Deus. Rasgando-as, excluía-se a si mesmo de ser uma personagem representativa. Não mais era aceito por Deus como sacerdote em ofício. Esta maneira de agir de Caifás mostrava a paixão e a imperfeição humanas. Rasgando as suas vestes, Caifás anulou a lei de Deus para seguir a tradição dos homens. Porquê?
porque uma lei feita pelos homens estipulava que, em caso de blasfémia, o sacerdote podia rasgar o seu vestido em horror pelo pecado e ficar sem culpa. Mas isto era a lei humana, não era a lei divina. Ou seja, o que é que nós podemos então concluir? Caifás, ao rasgar as suas vestes, ele sabia que podia fazer isso segundo a lei da tradição judaica. Mas então isso mostrava o quê? Que ele dava mais importância à tradição do que à lei de Deus, do que àquilo que Deus tinha recomendado. Quantos hoje não dão mais importância a regulamentos humanos do que a um assim está escrito, a um assim diz o Senhor? Assim a lei divina era anulada pelas dos homens. Cada ato do sumo sacerdote era observado com interesse pelo povo, e Caifás pensou causar um certo efeito exibindo a sua piedade. Piedade entre aspas. Mas neste ato, destinado a servir de acusação contra Cristo, estava a ultrajar aquele de quem Deus dissera: o meu nome está nele. Ele próprio estava a blasfemar, ou seja, ele acusou Jesus de blasfemar quando ele próprio, Caifás, é que estava a blasfemar. Olhem só como a cegueira é tão grande que estas pessoas cegas veem nos outros aquilo que eles próprios são. Era aqui o que estava a acontecer, portanto, com Jesus. Achando-se sob a condenação de Deus, proferiu sentença contra Jesus como blasfemo. Quando Caifás rasgou as suas vestes, o seu ato significou o lugar que, para com Deus, os judeus ocupariam daí em diante como nação. O povo, outrora favorecido por Deus, estava a separar-se dele e tornando-se rapidamente um povo rejeitado por Deus. Quando sobre a cruz Jesus exclamou: está consumado, e o véu do templo se rasgou em dois, o santo vigia declarou que o povo judeu rejeitara aquele que era o protótipo de todos os seus tipos, a substância de todas as suas sombras. Israel divorciara-se de Deus. E quando este sumo sacerdote, que era o representante de Deus, rasgou as suas vestes, estava a dar, portanto, já uma imagem de que a nação estava a rasgar de Cristo. Terrível mesmo. E agora, finalmente, na última parte deste capítulo, vem aqui a negação de Pedro. Versículo 66 de Marcos 14. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro que se estava aquentando, e aqui a Ellen White dá a entender, portanto, que esta fogueira foi acesa antes do amanhecer, que é a hora mais fria da noite, precisamente antes de o sol nascer, não é? Então foi aí, provavelmente, ou seja, isto dá-nos uma indicação temporal, portanto, que já terá sido na madrugada de sexta-feira que Pedro então fez esta negação de Cristo, ok? E vendo a Pedro que se estava aquentando, olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei o que é que dizes. E saiu fora ao alpendre e o galo cantou uma vez. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez. Sabem porque que Pedro aqui usou uma má linguagem? Eu vou ler o que Ellen White aqui diz. Portanto, os discípulos de Jesus eram conhecidos pela pureza da sua linguagem. E para enganar bem os seus interlocutores e justificar o aspecto que assumira, Pedro negou o mestre com imprecação e juramento. E novamente o galo cantou. Pedro ouviu, então, e agora vou ler aqui o versículo 72, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. E já agora, sabem para onde é que Pedro se retirou? Diz aqui: avançou para a solidão e para o escuro, sem saber nem pensar para onde, encontrou-se, enfim, no Getsemane. Lá no local onde ele deveria ter orado e não orou. A cena de há poucas horas antes veio com nitidez à sua memória. O rosto sofredor do seu Senhor, manchado pelo ensanguentado suor e convulsionado pela agonia, surgiu diante dele. Lembrou-se com remorso atroz de que ele Cristo, chorara e se angustiara sozinho em oração, enquanto os que se lhe deviam ter unido naquela hora terrível estavam a dormir. Lembrou-se da recomendação solene: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Recordou novamente a cena da sala do julgamento. Foi uma tortura para o seu destroçado coração saber que tinha acrescentado à angústia mais profunda à humilhação e ao sofrimento do Salvador. No próprio lugar, isto é incrível, no próprio lugar em que Jesus derramou a sua alma em agonia perante o Pai, prostrou-se sobre o seu rosto e desejou morrer. Amigos, quantas vezes
isso não poderá ou não ocorreu já connosco. Nós desejarmos morrer, e desejar morrer porque nos sentimos mal, como Pedro sentiu-se mal. Tinha Pedro razões para sentir mal, ou se tinha? Porquê? Porque tinha negado a Jesus. Quantas vezes, pelos nossos atos, palavras, nós não negamos o nosso Salvador? E se calhar o melhor local para onde nós podemos ir é para aquilo onde nós sabemos que Jesus esteve. Foi por ter dormido, quando Jesus lhe recomendara vigiar e orar, que Pedro preparou o caminho para o seu grande pecado. Todos os discípulos, por dormirem naquela hora crítica, foram prejudicados. E foram prejudicados porquê? Porque não tinham força para resistir à crise que sobre eles irrompeu. Jesus sabia a prova cruel porque eles haviam de passar. Sabia como Satanás havia de agir para lhes entorpecer os sentidos. Estão a ver? Aqui o que Ellen White diz, Satanás lhes entorpeceu os sentidos, por isso eles tiveram aquele sono, a fim de estarem desprevenidos em face da prova. Fora por isso que os avisou. Amigos, estamos na iminência de uma terrível crise. A maior crise na história deste mundo. E se nós continuarmos neste sono, não despertarmos e não orarmos perseverantemente, não estaremos capacitados e aptos para a crise final, irmãos. Eu tenho a certeza absoluta daquilo que estou a dizer. Assim como os discípulos não estiveram preparados, nós não estaremos preparados. Se aquelas horas no horto, prossegue Ellen White, tivessem sido passadas em vigília e oração, Pedro não teria ficado à mercê das suas débeis forças. Não teria negado o seu Senhor. Se os discípulos tivessem velado com Cristo na sua agonia, estariam preparados para contemplar os seus sofrimentos na cruz. Teriam compreendido até certo ponto a natureza da sua avassaladora angústia. Teriam podido recordar as suas palavras que prediziam os seus sofrimentos, a sua morte e a sua ressurreição. Nem disso eles se lembravam. Que Jesus tinha perdido que iria acontecer isso a ele. E, portanto, porque não se lembravam, aquilo era tudo estranho para eles. Se nós não conhecemos, por exemplo, as profecias que indicam o tempo em que nós estamos a viver, nós olhamos para aquilo que está à nossa volta e não percebemos patavina. Porque não temos a grande compreensão que a palavra de Deus nos dá, e Deus nos deu essas profecias precisamente para nos fortalecer a fé. Para que quando nós víssemos essas coisas ocorrerem à nossa volta, a nossa fé se fortalecesse na sua palavra. Não apenas nas profecias, mas em tudo o resto. Porque se a palavra de Deus é verdadeira, tão verdadeira nesses pontos, então também o será para todos os outros pontos, certo? Entre as sombras da hora mais difícil, alguns raios de esperança teriam dado luz e sustido a sua fé. E agora reparem, assim que se fez dia, o Sinédrio tornou-se a reunir-se e Jesus foi de novo levado à sala do conselho. Declarara ser o Filho de Deus e tinham feito das suas palavras uma acusação contra ele, mas eles não podiam condenar na base desta acusação, pois muitos deles não tinham estado presentes na reunião da noite, porque aquilo foi de noite, e não tinham ouvido as suas palavras, e eles sabiam que o tribunal romano não as consideraria dignas de morte. Mas todos eles pudessem ouvir dos seus próprios lábios repetir aquelas palavras, talvez conseguissem o seu objetivo, e poderiam interpretar como pretensão política sediciosa a sua reivindicação à messianidade. Então perguntaram-lhe novamente, és tu o Cristo? Dize-no-lo. Mas Cristo permaneceu silencioso. Continuaram a importuná-lo com perguntas. Por fim, com voz dolorosa e embargada pela comoção, respondeu, se vos o disser, não o crereis. E também se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Mas para que ficassem sem desculpa, acrescentou a solene advertência, desde agora o Filho do Homem se sentará à direita do poder de Deus. Logo, és tu o Filho de Deus? Perguntaram todos a uma só voz. Disse-lhes ele, vós dizeis que eu sou. Exclamaram, de que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos da sua boca. E assim, pela terceira condenação das autoridades judaicas, Jesus devia morrer. Tudo o que era agora necessário, pensavam, era que os romanos ratificassem esta condenação e o entregassem nas suas mãos. Oh, que coisa terrível. Que coisa terrível. E reparem, mesmo para terminar, deixem-me ler aqui uma outra citação, duas outras, diz assim, se não fossem os soldados romanos, Jesus não teria vivido para ser pregado na cruz do Calvário, teria sido despedaçado perante os juízes, se as autoridades romanas não tivessem interferido, restringido pela força das armas, a violência da turba. E esta turba tinha sido, digamos, excitada pelos sacerdotes. Terrível, pelos líderes religiosos da nação.
Olhem aqui, alguns pagãos, indignaram-se ante o brutal tratamento infligido a uma pessoa contra quem nada fora provado. Os pagãos tinham mais sensibilidade do que aqueles que se diziam povo de Deus. Os oficiais romanos declararam que os judeus sentenciando Jesus estavam a violar o poder romano e que era mesmo contra a lei judaica condenar um homem pelo seu próprio testemunho. Esta intervenção produziu um momentâneo amainar nos acontecimentos, mas os guias judeus estavam cegos tanto para a piedade como para a vergonha. Os sacerdotes e os governantes esqueceram a dignidade do seu cargo e maltrataram o Filho de Deus com nomes vis. Escarneceram dele por causa da sua afiliação. Declararam que a sua presunção em se proclamar o Messias tornava-o merecedor da mais ignominiosa morte. E mesmo para terminar, os anjos de Deus registaram fielmente, todo o olhar insultuoso, palavra e ato contra o seu bem-amado comandante. Um dia os homens vis, que zombaram de Jesus e cuspiram no seu pálido e sereno rosto, hão de vê-lo, na sua glória, resplandecendo mais brilhante do que o sol. De todas as palavras que os filhos dos homens proferirem, delas darão contas no dia do juízo. Que Deus nos ajude, irmãos, e que este exemplo, o exemplo de Jesus, ao ser tão maltratado, possa nos consolar, possa nos ajudar a compreender eventualmente algum mal que nos possam fazer, embora, repito, qualquer mal que nos possam fazer é nada comparado com aquilo que Jesus sofreu, mas que isto nos anima a prosseguirmos e mesmo que tenhamos grande oposição contra nós, que não desistamos desta caminhada. Que Deus nos ajude nesse sentido. Vamos orar. Nosso querido e amado Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu exemplo magnífico, Senhor. Obrigado por estas últimas cenas, Senhor, do Teu ministério nesta terra, em que Tu conservaste a mais perfeita calma e dignidade, apesar mesmo de sentires uma revolta interior contra tudo aquilo que homens possuídos por demónios te estavam a fazer. Ó Senhor, dá-nos a graça de termos esse mesmo caráter, Senhor. Apesar de podermos vir a ser maltratados, e nós sabemos que isso irá acontecer um dia ao Teu povo, mesmo nas cenas finais da história deste mundo, ajuda-nos, Senhor, a manter a nossa calma, a nossa compostura, sabendo que a nossa recompensa será imensa. Assim como a Tua recompensa, Senhor, pelo Teu enorme sacrifício é imensa. Ó Senhor, obrigado por tudo. Fica connosco, livra-nos de todo o mal, ajuda-nos a confiarmos em Ti de todo o nosso coração, a confiarmos na Tua palavra e a não levantarmos qualquer dúvida contra a Tua palavra. Fica, pois, connosco. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, ficamos por aqui hoje. Encontro marcado para a próxima semana. Que Deus vos abençoe grandemente.